Esse trabalho trata da análise numérica da transferência de calor por convecção natural entre superfícies isotérmicas horizontais onduladas. Eu, aluno de mestrado William Nunes, orientado do professor Dr. Santiago Del Rio Oliveira, do Departamento de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica da Unesp Bauru. Nesse trabalho será abordada a transferência de calor por convecção natural. Nesse estudo, a atenção ficará restrita ao escoamento convectivo natural externo, ou seja, situações de escoamento nas quais não existam superfícies restritivas próximas à superfície considerada, ou superfícies que tenham alguma influência significativa no escoamento convectivo natural. O aumento total da taxa de transferência de calor dependerá da forma e do tamanho relativo das ondas de superfície. As formas mais comuns consideradas são retangulares, triangulares e ondas senoidais. Outro fator é a situação do fluxo, podendo ser considerado, por exemplo, fluxo sobre a superfície de perfil plano ou superfície com perfil cilíndrico, como também das condições de limite térmico da superfície. As condições de contorno mais comumente consideradas são aquelas em que há temperatura ou um fluxo de calor uniforme sobre a superfície. Outro fator que influencia a taxa de transferência de calor por convecção natural de uma superfície é a orientação, ou seja, se é horizontal, vertical ou inclinada, e quando inclinada, se voltada para cima ou para baixo. Atenção foi dada ao caso em que as ondas superficiais têm formato retangular e relacionar as alterações das dimensões com a variação da taxa de transferência de calor por convecção natural. A situação em análise consiste em duas placas horizontais finas com ondulações em ambos os lados e bidimensional, com temperatura de superfície uniforme TW. A forma de superfície de ambas as placas é ondulada e tem 19 ondas retangulares em ambas as placas, igualmente espaçadas com largura constante B. As placas estão em contato com o fluido circundante a temperatura constante TF. Para a superfície aquecida, a temperatura da placa é maior que a temperatura do fluido, e a superfície superior e inferior de ambas as placas trocam energia com o fluido circundante por convecção natural. As superfícies horizontais têm largura unitária L, profundidade unitária W, e a distância vertical entre as placas é indicada por D. Os números de Nusselt são diferentes entre as partes superior e inferior de cada placa. Portanto, os resultados foram apresentados como número médio de Nusselt, onde os resultados estão relacionados à transferência de calor por convecção natural da superfície superior e inferior de cada placa. Os resultados foram calculados usando a lei do resfriamento de Newton e a definição do número de Nusselt médio com base na distância vertical entre as superfícies, onde NUD é o número de Nusselt médio com base em D e na taxa média de transferência de calor, Q é a taxa média de transferência de calor, K é a condutividade térmica do fluido e A é a área de transferência de calor calculada usando L, B, H e o número de ondas. As superfícies onduladas horizontais foram mantidas a uma temperatura uniforme TW igual a 310 graus Kelvin e o fluido circundante é o ar a uma temperatura TF 290 graus Kelvin a pressão atmosférica em todos os casos. Para a obtenção dos resultados, foi usada a aproximação de Buzynski. Foi considerada a possibilidade de que fluxo turbulento pudesse ocorrer, sendo tratado com o modelo de turbulência KY padrão e solucionada pelo software CFD ANSYS Fluent. O número de Rayleigh foi definido com base na escala de comprimento de referência D e a diferença de temperatura TW e TF. Na equação, G é a aceleração gravitacional, beta é o coeficiente de expansão térmica em massa, D é a distância vertical entre as placas, Ni é a viscosidade cinemática e alfa é a difusividade térmica do fluido. O domínio computacional completo tem 1 metro abaixo e aos lados das superfícies onduladas, e 2 metros acima da placa superior. Em todas as simulações, o número médio de Nusselt integrado sobre a superfície foi monitorado para garantir a convergência e verificar se a simulação atingiu o estado estacionário. A configuração do software ANSYS Fluent foi baseada nos trabalhos de Oliveira e Oosthuizen, tendo já sido validado com resultados numéricos e trabalhos experimentais desses autores. Foram usadas variações típicas para o número de Rayleigh, distâncias verticais adimensionais D e valores das alturas de onda adimensionais H para ambas as placas.
Nas figuras 6 e 7 são mostradas as variações do número de Nusselt médio total para as placas onduladas acima e abaixo, com o número de Rayleigh para B igual a H igual a 0,053, nos casos em que D igual a 0,1 e 0,3. Pode-se observar uma redução do número de Nusselt médio total para ambas as placas, com aumento de distância entre elas. Além disso, pode-se notar que, em geral, o número de Nusselt total médio é maior na placa abaixo para menores valores de Rayleigh e maior na placa acima para maiores valores de Rayleigh. Além disso, a variação do número de Nusselt total médio entre as placas acima e abaixo diminui com o aumento de D. Nas figuras 8 e 9 é mostrada a variação do número de Nusselt médio total para as placas onduladas acima e abaixo, com o número de Rayleigh para D igual a 0,5 e 0,7. A figura 10 mostra a variação do número de Nusselt médio total para as placas onduladas acima e abaixo, com Rayleigh para D igual a 0,9. A figura 11 mostra a variação do número de Nusselt com a variação das alturas das ondulações H para o número de Rayleigh de 10 a 4 a 10 a 14 e D igual a 0,1, onde nota-se o aumento do número de Nusselt com o aumento do número de Rayleigh e pequena variação no número de Nusselt com o aumento das ondulações H. Nota-se também que para menores valores de Rayleigh, o número de Nusselt é maior para a placa abaixo, tendendo a se igualar próximo a RL10 a sexta, e ser maior na placa acima com maiores valores de Rayleigh. A figura 12 mostra a variação no número de Nusselt para D igual a 0,3, com um comportamento similar ao anterior, porém o número de Nusselt tende a se igualar próximo a Rayleigh 10 a 8. A figura 13 mostra a variação do número de Nusselt para D igual a 0,5, com o número de Nusselt tendendo a se igualar próximo a Rayleigh 10 a oitava. Na figura 14 mostra a variação do número de Nusselt para D igual a 0,7, com o número de Nusselt tendendo a se igualar próximo a Rayleigh 10 a oitava. Na figura 15 mostra a variação do número de Nusselt para D igual a 0,9, com o número de Nusselt tendendo a se igualar próximo a Rayleigh 10 a oitava. A partir dos resultados desse trabalho, pode-se concluir que a distância vertical D entre as placas e o número de Rayleigh interferem diretamente no número de Nusselt das placas acima e abaixo. Para os baixos valores de Rayleigh, o número de Nusselt é maior na placa abaixo, tendendo a se inverter com o aumento do número de Rayleigh, e ser maior na placa acima para altos valores de Rayleigh. Já com o distanciamento entre as placas, o número de Nusselt médio total tende a diminuir. Prezado ouvinte, gostaria de agradecer a você por assistir minha apresentação, bem como agradecer a CAPES pelo financiamento desta pesquisa.